Olá, meu irmão querido, que alegria poder estar começando uma nova série, onde todos os dias nós vamos ter uns 10 minutinhos da Palavra de Deus. E você sabe a diferença que isso faz na sua vida. Palavra de Deus. O nome do canal, Quem Controla o Mundo? Porque apesar da aparência que tem essa pergunta, para nós que conhecemos ao Criador dos céus e da terra, sabemos que o homem tem suas escolhas, é livre para fazer as suas escolhas, mas quem controla todas as coisas é o Senhor. E agora, eu e você vamos escolher conhecer a Jesus, porque eu sei qual é a diferença que isso vai fazer na sua vida. Eu sei qual foi a diferença que a palavra de Deus fez na minha vida. Quando eu pegava, olhava para essas coisas de Bíblia e dizia, isso daí é de crente, esses caras chatos. De repente, em uma experiência que um dia eu vou contar para vocês, com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo de Deus, as coisas todas foram mudadas, e houve um sentido para a minha vida, e houve uma alegria para mim observar a minha família, sabendo que ela foi gerada na mente de Deus. Então resolve-se um monte de problemas do nosso relacionamento. Sim, porque ela veio do Senhor. Então, quando começamos a conhecer as Escrituras, tudo muda. E eu quero começar agora. Mas é o primeiro programinha que nós estamos fazendo, não é? É o primeiro. Então eu queria começar para você que já conhece esse primeiro contato com Jesus, que já conhece como que as portas se abrem para que a nossa vida comece a ser dirigida pelo Senhor, para que o nosso destino não tenha mais dúvida, será eternamente com o Senhor. Você que já conhece isso, vai se alegrar, porque você vai poder mostrar esse vídeo para o seu amigo que não conhece ainda. E eu tenho certeza que ele vai começar a pensar na verdade da palavra de Deus e na graça, na salvação pela graça. E nós vamos começar esse primeiro falando de Jesus. Falando de Jesus. Jesus. Vamos começar ali, vou pegar no Evangelho de João, no comecinho. Diz aqui que no princípio era o verbo. Já existia a palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Agora olhe bem. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e nada do que foi feito sem ele se fez. Assim, João começa a escrever o seu evangelho, para que você saiba quem é o Senhor Jesus. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele, e nada do que foi feito sem ele se fez. Por favor, pare um pouquinho para pensar, olhe para os céus, para as nuvens, para você, para o mecanismo elétrico que faz seu coração bater tantas pulsações por minuto, quanto o seu corpo precisa de oxigênio, então o coração, tudo, nada do que foi feito sem esse Jesus, sem esse verbo se fez. E ele diz aqui então, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele está falando de Jesus. E ele diz lá no versículo 10, o verbo estava no mundo. Sim, o Senhor Jesus veio em carne. Imagina, o Deus eterno, criador de todas essas coisas, toma uma iniciativa de vir num corpo humano. Mas ele tinha uma finalidade muito clara, que você vai ser grato a eternidade inteira por isso. Então ele veio, estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Como todas as coisas nós vimos ali em cima. Tudo que foi feito se fez por ele e para ele, não é? Mas o mundo não o conheceu. O mundo viu os seus milagres. O mundo viu ele morrer ali na cruz e ressuscitar. Mas ele não reconheceu, ele não disse, esse é o verbo da qual a palavra de Deus fala. Ele, por meio dele, ele fez todas as coisas. Comece agora. Se você está sendo apresentado nas Escrituras, por favor, 2 coisas. Leve a sério e me acompanhe. Todos os dias eu vou colocar uns 10 minutinhos, 9 minutinhos, para abrir a sua mente e você experimentar toda essa graça, essa paz e a segurança que vem quando você começa a reconhecer quem é Jesus. Descobre o quanto ele te ama.
Ele te ama, ele te ama, ele te ama mais do que teu pai, do que tua mãe, do que tua esposa, do que teu marido. Ele te ama. Não há palavras que expliquem. Por isso, quando nós o conhecemos como eu quero que você conheça, através de nossos estudos, através da palavra de Deus, eu quero que você preste atenção, porque vai mudar toda a sua história. A paz vai encher o seu coração, porque Jesus diz aqui, ele veio para o que era seu. Sim, todas as coisas ele fez. Mas os seus não o receberam. Verdade. Tanto que o mataram, não o receberam. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, já de João capítulo 1, versículo 12 agora, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Agora, você deixa de ser criatura de Deus para ser filho de Deus. Olha a diferença. Você foi feito criatura para se tornar filho por escolha, por reconhecer esse Deus, reconhecer o amor dele, reconhecer o poder dele, reconhecer a estrutura e receber. Então, todos quantos receberam a Jesus, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Por isso eu te digo, creia na palavra de Deus. Creia no nome do Senhor Jesus. Creia, creia. Ah, sim, creia. Porque estes que creem nele não nasceram da carne, nem da vontade da carne, nem da vontade do pai e da mãe. Esses que agora decidiram crer nele, nasceram de Deus. Versículo 13, do primeiro capítulo de João. Você crê no Senhor Jesus, creia, começa a declarar, Senhor, Tu és Deus, o Senhor veio, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, enviou o Teu Espírito Santo, e agora o Teu Espírito Santo habita em mim. Esse é o segredo. Estes não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. E o verbo, a palavra de Deus, se fez carne. E veio se chamando Jesus, Yeshua e Amashia, Jesus, o Messias. Sim, ele se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória daquele que é unigênito, Filho único do Pai. Eu vou dizer algo para você. Você crer nele. Ah, sim, você crer nele. Todo mundo sabe que ele existe. Quando eu falo crer aqui, é você crer na obra para a qual ele se fez homem e veio para morrer naquela cruz e derramar o sangue divino. Porque nós, Romanos 6, todos somos pecadores. Todos pecaram e não carregamos a glória de Deus. Não. Mas Jesus veio e derramou o seu sangue. Porque hoje você pode passar esse peso de ter que estar limpo diante de Deus, de chegar diante de Deus sem culpa. Você pode fazer isso. Declarando Jesus, que bom que o Senhor se fez homem. Morreu naquela cruz. E eu aceito todo esse sacrifício. Eu aceito aquela sua postura de ser humilhado e morrer ali naquela montanha de Jerusalém. Morrer. Ser enterrado, sepultado. Derramando até a última gota do seu sangue. Ser morto, sepultado. E no terceiro dia o Senhor ressurgir e dizer, estou aqui. Todo aquele que nele crê não verá a morte, mas terá vida eterna. Mas pastor, mas então quer dizer que eu não vou morrer? Ah, essa carne vai morrer. Mas eu não sou essa carne. Você não é essa carne. Eu tenho um amigo que ele tem as 2 pernas amputadas. Então ele é só metade homem? Não. Nós não somos esse corpo. Esse corpo é uma embalagem que traz aquele que a Bíblia diz que foi criado por Deus e que agora podemos escolher sermos não só criaturas, mas filhos de Deus. E esse é o conselho que eu quero te dar nesse primeiro estudo da palavra de Deus que nós vamos fazer todos os dias. Todos os dias. Vamos colocar, e se você hoje conseguiu entender coisas tão simples, coisas tão jóias, mas coisas tão importantes, coisas marcantes que determinam aonde nós vamos passar a eternidade, imagina o que você não vai entender. Todo dia entendendo um pouquinho.
Então hoje, meu irmão, eu quero orar por você. Porque se você entendeu que nós somos pecadores, e que a Bíblia diz que todo homem pecou e não poderá entrar na glória de Deus. Então ele mesmo se fez homem, Jesus. Morreu naquela cruz, ressuscitou. E agora ele diz que todo aquele que o recebeu, ele deu poder para ser feito filhos. Você tem filho, meu irmão? O que você não faria por um filho teu? Se hoje você tem sofrido por aí, tem sido injustiçado, cuidado. É porque você ainda não decidiu tomar a posição de filho diante daquele que criou os céus e a terra, diante do Deus vivo e poderoso. Como, pastor, que eu vou fazer? Faça uma oração comigo. Faça agora essa oração. Ah, mas você já fez? Mostre para o seu amigo esse videozinho, é bem curtinho. E a eternidade sua e a dele serão mudadas. A eternidade. Aqui nós ficamos alguns aninhos, mas a eternidade, aonde nós formos, é junto com o Pai. Porque você reconheceu e faz uma oração assim comigo. Diga ao Senhor Jesus. Se você quiser fechar os seus olhos e imaginá-lo na tua presença, diga: Senhor Jesus, eu sei que eu sou pecador. Quantas vezes? Eu sei que eu sou pecador. Não adianta todo o meu esforço, eu não consigo mudar. Jesus, que amor que o Senhor manifestou por um pecador como eu. O Senhor se fez homem. O Senhor morreu naquela cruz. O Senhor derramou o teu sangue. E o Senhor disse que todo aquele que receber esse sacrifício, que te receber, passa a ser filho. Logo nós vamos ver que o Filho de Deus tem a vida eterna com o Pai. Garantida. Ah, mas isso é garantida. Então faça essa oração, consciente. Jesus, eu sei que eu sou pecador. Ah, não há como eu pagar meu pecado. A Bíblia diz, mas eu posso ter sacrifício e pagar. A Bíblia diz que você pode dar o seu corpo para ser queimado. E ainda assim você não paga um dos seus pecados. Então diga: Jesus, eu aceito o teu sangue derramado naquela cruz como a única solução para pagar o meu pecado e eu passar a eternidade contigo. Jesus, obrigado, Jesus, obrigado. Entra em mim, eu abro o meu coração. Entra, via Espírito Santo, entra em mim. Quero ser feito agora teu filho. E se você fizer essa oração, a palavra de Deus é radical. O Espírito de Deus vem habitar em você. Você fez isso com sinceridade. Você fez isso reconhecendo o seu pecado. Não foi para comprar, uma oração para comprar a eternidade. Você reconheceu que é pecador. E você reconheceu que ele derramou sangue para te lavar. E agora, porque você o recebeu, é filho, e você não tem mais culpa nenhuma sobre você. Deus, eu quero orar agora, eu quero abençoar esse homem, quero abençoar essa mulher, quero abençoar esse jovem, Pai. E em teu nome, Pai, eu quero declarar que essa angústia que está sobre a vida dele, Pai, essa enfermidade, essa dor, essa dúvida, esse problema familiar, em teu nome, Jesus, eu quero declarar a cura, a libertação hoje, nesse dia, quando ele fez a oração, entregando a sua vida para ti, Jesus, te aceitando como Senhor e Salvador. O Senhor já o marque com essa cura, Senhor. O Senhor já marque esse amado, marque essa amada, marque desde já, Pai, faça nele uma cura, a solução dele é necessidades, Pai, supra as necessidades dele, Pai, não para que ele sinta que o Senhor é um Deus que veio para suprir necessidades, mas que ele perceba que agora ele tem a vida eterna contigo, e porque ele te recebeu, ele agora é filho, ele pode falar contigo e receber de ti isso. Em nome de Jesus, eu declaro essa bênção na sua vida, essa cura, essa relação que está quebrada com tua esposa, com teus amigos, sei lá. Jesus sabe ser curado agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu amado, amanhã nós vamos ter mais um pouquinho dessa palavra de Deus, essa palavra de Deus que muda a sua história aqui, que traz paz aqui, que traz compreensão de por que nós vivemos, que traz alegria de sermos filhos do eterno, do Criador. Mais um pouquinho amanhã. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Nós vamos nos ver muito, viu? Porque eu sinto que muitas pessoas estão descobrindo esse nosso trabalho, como vindo mesmo de Deus, para tocar você. E amanhã você estará de volta. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.